Esse curso está sendo realizado através de uma parceria do canal Professor Charles Camelo, Humanas ao Alcance de Todos, com a plataforma de estudos Estudo Tático Cursos Preparatórios, importante parceiro neste projeto. Nessa nossa aula, nós iremos abordar o tema Guerra Fria. Boa sorte e bons estudos! Quando nós falamos na Guerra Fria, a Guerra Fria ela foi uma disputa pela superioridade mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria ela foi um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre as duas nações, no caso Estados Unidos e União Soviética, e suas zonas de influência. Um ponto importante para nós colocarmos aqui é que a Guerra Fria ela recebeu esse nome porque não houve uma guerra direta entre as duas superpotências, entre Estados Unidos e União Soviética, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. A Guerra Fria ela foi uma guerra psicológica e ideológica. Psicológica no sentido de que os dois lados sentiam medo de um possível ataque nuclear, que iria provocar um holocausto nuclear. E ideológica porque Estados Unidos representava o capitalismo e a União Soviética representava o socialismo, sistemas socioeconômicos antagônicos, e cada país queria mostrar para o mundo que o seu sistema político-econômico, o seu sistema socioeconômico era o melhor. Primeiramente, em 1945, nós temos a Conferência de Yalta. Nessa Conferência de Yalta, os chefes de Estado dos Estados Unidos, na época o presidente Franklin Delano Roosevelt, da União Soviética, o ditador Joseph Stalin, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, eles se reuniram em Yalta para decidir o fim da Segunda Guerra Mundial e a repartição das zonas de influência entre o leste e o oeste, onde os objetivos da conferência incluíram igualmente o estabelecimento de uma ordem pós-guerra, assuntos relacionados com os tratados de paz e contornar os efeitos da guerra. Tanto que aqui, né, no caso, nós já temos a substituição do presidente Roosevelt pelo o presidente Truman, a substituição, né, do Winston Churchill pelo ministro Ethel, e o Joseph Stalin ainda continuava na condição de líder máximo da União Soviética. Conferência de São Francisco, que foi outra conferência muito importante do pós-Segunda Guerra. 50 países se reuniram nos Estados Unidos, né, lá na cidade de São Francisco, em 1945, na chamada Conferência de São Francisco, para a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Tendo como objetivos, quais eram os objetivos da ONU, professor? Manter a paz mundial e a segurança internacional, buscar a cooperação entre os povos e soluções para os problemas de natureza econômica, social, cultural e humanitária. Inclusive, o Brasil é membro fundador da ONU, pessoal. O presidente Harry Truman, ele vai lançar um conjunto de medidas denominada de Doutrina Truman, que estabelecia combater o socialismo e a influência soviética. Isso foi a Doutrina Truman. Ele afirmava que os Estados Unidos iria se posicionar a favor de nações livres que desejassem resistir às tentativas da dominação externa. No mesmo ano, o secretário de Estado norte-americano, o general George Marshall, ele vai lançar o chamado Plano Marshall, que era um plano que propunha a ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Já do lado soviético, a União Soviética ela vai criar o Conselho de Assistência Mútua, conhecida como Comecon, em 1949, e o objetivo era garantir o auxílio mútuo entre os países socialistas. O Comecon era uma espécie de plano Marshall, só que, porém, a vigência dele era para os países socialistas. Quando nós falamos em mundo bipolar,
Mundo bipolar significa a divisão do mundo em dois blocos de influência. Um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, outro bloco socialista liderado pela União Soviética. Aí nós vamos ter aqui um conflito entre os dois blocos de influência, que ele vai ser canalizado para outras nações, devido principalmente à questão do equilíbrio nuclear e à impossibilidade de uma guerra direta. Então, não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas em todas as demais guerras nós tivemos ali a participação nos bastidores, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. E o mundo bipolar vai ocorrer num contexto de uma corrida armamentista, nuclear, tecnológica e espacial. Fora isso, nós vamos ter também a questão da espionagem militar e industrial, as guerras no terceiro mundo com facções rivais apoiadas, cada uma por uma das potências. Então, nós teremos aqui a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, Revolução na Nicarágua, conflitos no Afeganistão. Então, no plano militar, os países ocidentais, os países capitalistas, eles irão criar a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que visa a cooperação entre os países capitalistas para evitar o avanço comunista. Do outro lado, né, lá do lado socialista, nós teremos a criação do Pacto de Varsóvia pela União Soviética, com as mesmas funções, né, com uma função parecida com a da OTAN, só que, porém, era, né, uma instituição de caráter socialista. Então, esse é um ponto importante para nós colocarmos aqui dentro da nossa explicação. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam para tentar atingir os objetivos significativos nessa área. Isso ocorria porque havia uma grande disputa entre as potências com o objetivo de mostrar para o mundo qual país, qual sistema político mais avançado do ponto de vista tecnológico e espacial. A União Soviética ela vai tomar a dianteira, porque em 57, a União Soviética ela lançou o foguete Sputnik, o satélite artificial Sputnik, com um cão dentro, a cadela Laika, que foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Já em 61, eles vão lançar o primeiro humano para viajar pelo espaço, que foi o astronauta russo Yuri Gagarin. E 8 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana Apollo 11. A corrida armamentista ela ocorreu a partir da necessidade de construção de um grande arsenal de armas nucleares. E essa questão da construção de um grande arsenal de armas nucleares foi o ponto central durante a primeira metade da Guerra Fria. A partir da década, entre as décadas de 60 e de 70, nós teremos uma estabilização, só que já a partir de 1980, com o projeto do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, do chamado Guerra nas Estrelas, nós vamos ter a reativação dessa política baseada na elaboração, nos investimentos, nessa questão das armas, né, nessa corrida armamentista. Então, a paz armada ela foi um período no qual as duas potências envolveram-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse o equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois nem sempre haveria o medo do ataque inimigo. Então, aqui vale ressaltar que essa questão ligada principalmente ao equilíbrio militar, ao equilíbrio bélico de Estados Unidos e União Soviética, nunca levaram esses dois países a entrarem em um conflito diretamente. Esses são os pontos importantes para nós colocarmos aqui em relação a essa questão. Durante a Guerra Fria, nós temos a divisão da Alemanha em dois países. Então, a Alemanha ela vai ser dividida em um país socialista, a República Democrática Alemã, e nós vamos ter um país capitalista, a Alemanha Ocidental, conhecida como
República Federal da Alemanha, conduzida sob o regime capitalista. E a cidade de Berlim ela vai ser dividida em duas regiões. Ela vai ser dividida entre Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. Então, o Muro de Berlim foi construído a partir de 1961 e dividiu a Alemanha, em especial a cidade de Berlim, em duas regiões. E depois da derrocada dos regimes socialistas, o Muro de Berlim foi derrubado em 9 de novembro de 1989. Em 1989, os países socialistas vão passar por uma série de reformas. O mundo socialista vai testemunhar eleições livres e democráticas. Com isso, os regimes comunistas vão desaparecendo país após país. Lá na Polônia e na Hungria ocorreram eleições livres, né, com destaque para a vitória do Partido Solidariedade na Polônia. E na Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia e Alemanha Oriental tiveram revoltas em massa que pediam o fim do regime socialista. O ponto culminante da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, no dia 9 de novembro de 89, que pôs fim à Cortina de Ferro, e para alguns historiadores, o fim da Guerra Fria em si. Só que outros historiadores já alegam que o fim da Guerra Fria se deu com o fim da União Soviética, em dezembro de 91. E para finalizar, nós vamos ter, a partir de 89, eventos ligados diretamente à questão da redemocratização, a queda do Muro de Berlim em 89, bem como a reunificação das duas Alemanhas. E em dezembro de 91, nós temos o fim da União Soviética. Ok? Bem, meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo essa nossa aula de Guerra Fria. Tudo de bom e que a força esteja com você.